Sexta-feira, 26 de março de 2021, eu sou o professor Rogério e este é o Com Pulga Atrás da Orelha. E hoje com uma novidade, os nossos alunos que estão aí nos bastidores nos ajudando demais a levar avante esse nosso querido projeto. Também está aqui a minha sócia, a professora Michele Miller. Olá, professora, como é que você está? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho. Beleza. Então, gente, assim, a violência contra a mulher é um assunto realmente debatido no Brasil há bem pouco tempo. Mas, desde então, esse tema se tornou bastante polêmico. Diversas notícias revelam que, durante o período da quarentena, os casos de agressão e feminicídio aumentaram pelo menos 2%. Já era grande, aumentou mais 2%. Mas as perguntas que não querem calar. Será que esse período que estamos vivendo prejudicou a segurança de mulheres que são abusadas e agredidas em casa? Além disso, existe hoje uma banalização da lei da Maria da Penha? Qual é o real motivo para as mulheres evitarem as denúncias? Isso e muito mais no Com Pulga Atrás da Orelha. Tema de hoje, violência contra a mulher. Diga não. Solta a vinheta. Então, nós estamos aqui hoje com 3 convidadas fantásticas, né? 3 convidadas aí de peso, com muita experiência, muita bagagem. Quando elas me passaram, assim, um pouquinho do currículo delas, eu falei assim, meu Deus, um dia quero ser assim também. Quando eu crescer, quero ser assim, né? Nós estamos aqui hoje, então, com a Camila Santiago, né? A Camila, ela é psicóloga, graduada pelo Centro Universitário Unibrasil. Ela é responsável pelos projetos Diálogo sobre Violência Doméstica e Saúde Mental para as Mulheres. Ela atuou em plantão de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica e atualmente ela é psicóloga clínica com foco em saúde mental da mulher. Então, Camila, seja bem-vinda. Obrigada, imagina, eu que agradeço pelo convite. A nossa segunda participante é a Fernanda de Ferrante, psicóloga. Ela é mestra em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, docente no curso de Psicologia do Centro Universitário no Brasil. Ela é orientadora de estágios na área de sexualidade, gênero e violência doméstica e atualmente coordena a parceria entre o Ministério Público e a Casa da Mulher e o Unibrasil. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Michele, obrigada pelo convite. É um prazer participar com vocês aqui. E a nossa terceira convidada, a Gorete Bussolo, formada em marketing e propaganda, pós-graduada em estratégias de enfrentamento à violência, com especialização em políticas para mulheres, já escreveu o programa de governo com a pauta Mulheres e Direitos Humanos, atualmente faz parte da CPI da pedofilia e Corte Interamericana, o enfrentamento da pedofilia. Ela, pessoal, também, assim, a gente gostaria de comentar aqui, né, a Gorete, nesse ano, ela recebeu uma carta de uma moça chamada Caroline, né? E a Caroline, ela fez o seguinte pedido: eu gostaria de ser livre, eu quero poder estudar, eu quero poder fazer as minhas coisas sem ter que depender da minha mãe. E ela é cadeirante, e nós, então, começamos uma campanha também, né, uma movimentação para ajudar a Carolina, né, com doações e tudo mais. A gente tem colocado esse link lá no Instagram, a gente vai colocar no YouTube também, né, na edição do vídeo. Se você puder ajudar, né, com qualquer contribuição, compartilhando isso, ficaremos bem felizes. A gente está aí nessa caminhada também, né, Gorete? Sim. Agradeço o convite, é uma alegria. Eu gosto muito de atuar nesse ambiente de escola, tenho feito muito isso. Ontem eu estava com um bate-papo com alunas lá de Brasília, né, da periferia de Brasília, foi fantástico. Então, eu estou honrada e agradecida por estar aqui. Então, muito bem-vinda, né? Vamos lá. E eu gostaria de começar esse primeiro bloco fazendo essa pergunta, essa provocação para a professora Fernanda.
tá? E depois daí os outros podem complementar o que a gente vai estar discutindo. Bem, numa reportagem da Jovem Pan, um juiz, aquela pessoa que deveria zelar pelas leis, ameaçou a ex-esposa para obter a guarda dos filhos. Disse ele: não ligo para a Lei Maria da Penha, que, por sinal, é uma lei bastante importante de proteção. Pensando nisso, essa banalização da lei pode ser um dos motivos para as mulheres não quererem denunciar, dentre outros motivos? Então, né, Rogério, essa questão da lei, como que ela é trazida, como que ela é apresentada, a gente tem aí, né, que pensar que estamos inseridos dentro de um contexto cultural que, infelizmente, ainda temos, né, o machismo como algo muito presente. Então, eu penso assim, né, esse juiz falar que para ele a lei não serve, quantos outros momentos a gente vê aí juízes e outras pessoas que têm poder falando que a lei não serve, né, para eles. Infelizmente, a violência contra a mulher, ela se estabelece a partir de uma relação desigual de poder. Então, quando o homem, na situação de superioridade, ele olha para aquela mulher como se ela fosse inferior, e ele não é regido por aquela lei, né? Para ele entende que aquela mulher é o objeto de posse dele e que ele pode fazer o que ele bem entender com ela. E aí eu vejo o quanto que as mulheres, elas têm medo de denunciar, o medo de ficarem desprotegidas muitas vezes. Que infelizmente a gente sabe que os casos são muitos e que dificilmente, né, a gente teria 100% de efetividade de cumprimento de medidas protetivas, por exemplo. Então, eu acredito que as mulheres têm muito receio de denunciar por possibilidade de piorar a situação delas. Mas, ainda assim, essa denúncia ela é necessária, ela se faz necessária para que se criem mais mecanismos, para que se criem mais estratégias políticas cada vez mais eficientes, cada vez mais efetivas para a proteção dessas mulheres. Então... sempre quando a gente conversa muito sobre leis que protegem as mulheres, de um modo geral, a gente está falando de coisa muito recente. Uhum. Agora, há pouco tempo, nós estávamos vendo que alguns advogados estão pleiteando a ideia de poder matar uma mulher para salvaguardar a sua honra. Um assunto que foi debatido já, eram leis há muito tempo atrás, e hoje está voltando à baila, e claro que graças que alguns juízes não aceitam mais isso como uma regra. Uhum. Em história, nós trabalhamos muito essa ideia da coisificação da mulher. A mulher, durante muito tempo, foi tratada como coisa, uma coisa que podia ser trocada, vendida, negociada. E isso era regra, isso era lei. Então, quando hoje você vê uma lei como a Maria da Penha, que protege a mulher, para muitos ainda não é aceita. Pelo menos na minha visão, não é aceita. Professora Camila, o que a senhora acha sobre isso? Até chama atenção ali na reportagem, né, a fala do juiz de ninguém agride ninguém de graça, né, e logo depois ele vem se justificar, de certa forma, de que talvez uma percepção leve à agressão, né. Então, como a gente estava comentando, a mulher ela é vista como um objeto e isso acaba ativando um mecanismo, né, que a gente chama de normalizar a violência contra a mulher. Então, a sociedade machista, esse tipo de lei, né, que o homem pode matar em defesa da própria honra, esse tipo de banalização acabam que trazem isso para o nosso convívio como se fosse uma coisa normal, né? Então, é comum o marido chegar em casa e destratar a esposa porque ele não gostou do jeito que ela fez determinada coisa. O principal que a gente deveria pontuar, assim, começar a olhar para essas situações como situações que não são normais, não são habituais, porém não são normais e não dizem respeito a uma sociedade onde as mulheres possam viver de forma saudável, né? A ideia do normal é a ideia de norma. Se é norma, é algo que é para todo mundo, e não é. Você não pode pensar um homem chegar em casa porque não gostou da comida ou a mulher saiu com uma determinada roupa que você tem o direito de agredi-la, né? Professora Goretti, já passou por algum momento onde pessoas questionaram essa Lei Maria da Penha? Eu vivi na pele isso, né?
Eu senti na pele isso. Eu tenho 7 boletins de ocorrência, eu só estou falando porque meu filho não está aqui. Eu tenho 7 boletins de ocorrência e nunca aconteceu nada. Inclusive, eu fui acusada de alienadora. Eu fiquei, eu fui a alienadora, a culpada, a louca, a que ficou internada em hospital psiquiátrico. Tudo isso é usado contra nós na justiça. Então, para a mulher é muito difícil. Primeiro, tem o descrédito da família. A gente tem a vergonha de se como que uma mulher inteligente, bonita, que estudou, que está estudando, está vivendo isso? Por que que ela volta sempre para ele? Então, assim, é sempre a culpabilização, sempre nós somos as culpadas. Isso é sempre mesmo, é muito difícil. Quando eu fui fazer denúncia, a última vez, para medida protetiva, eles falaram assim para mim, mas não venha aqui arrumada, não venha de batom. Gente, vocês entendem o que isso significa? Que a minha aparência também leva em conta, o juiz leva em conta a minha aparência. Eu ser articulada foi levado em conta. Por eu falar, ter uma boa oratória, foi levado em conta que eu tinha criado aqueles momentos, que eu tinha criado a violência. Ele bateu em mim porque eu fiz alguma coisa, eu já sabia, eu tenho conhecimento, então eu sofri a tentativa de assassinato dentro da banheira, com meu filho dentro. Então, assim, nada disso foi levado em conta, mas foi levado em conta eu ter adoecido e ficado com 110 quilos e precisado de um hospital, precisado de um tratamento psiquiátrico. Isso foi levado em conta pelo juiz. Inclusive, eu tenho um PL lá com o Flávio Arnes, em Brasília, para que isso não seja levado, isso não conste em nenhum relatório de um advogado, por exemplo, que ele não coloque isso como menor para nós mulheres. Ao contrário, se nós estamos buscando ajuda, porque é muito difícil a gente conseguir ter equilíbrio ainda com a violência, com a dificuldade familiar, com a vergonha, enfim, também com a dependência emocional, que temos isso também, né? São tantos os fatores que levam uma mulher a permanecer do lado de um homem, que aí lá na delegacia eu levo mulheres ainda, em algumas, e da Todas Marias, e pergunto, você tem certeza mesmo que você quer denunciar ele? Porque ele vai perder o emprego, você não vai ter pensão, você vai morar onde? É isso mesmo que você quer? Então, olha, gente, como é complicado isso para nós. Ainda bem que nós temos a Lei Maria da Penha. Mas falta muito ainda para os desembargadores, desde os advogados, me desculpe, Fernanda, para muitos, falta muita informação dos juízes nesse fato. Eu até não deveria falar isso, mas a gente não tem como não falar. Sim. Não tem como não falar. Então, é muito difícil sair da violência. É de 8 a 13 anos. Eu demorei 12. Nossa. E eu via que eu gostava de apanhar. Eu ouvia. Ou porque porque eu era bonita, que sou bonita. A gente escuta isso ainda. Então, são tantos os motivos que fazem que uma mulher... A dependência financeira, como que uma mulher vai sair, porque ela ainda tem mais essa violência patrimonial. A Camila deve saber disso, Fernanda também, sabem disso. Então, são tantos os motivos que hoje eu não... Se for para falar o porquê que Todas Marias existe, o porquê que a gente trabalha políticas públicas para mulheres, a gente precisa fortalecer mulheres, para que elas não voltem para o agressor ou não tenham um outro agressor. Sem ajuda terapêutica, não tem como. Eu não consigo. Eu não consegui, e sem ajuda terapêutica não é possível. Então, a gente tem que trabalhar isso, para que a lei seja efetiva, aconteça,
Nós temos que primeiro fortalecer as mulheres e depois a gente se preocupar em prender homens. A gente precisa tratar esses homens, tratar esses meninos que estão assistindo aqui. Né? Eles é que precisam ter esta consciência, porque a nossa geração já está estragada. Vamos colocar aspas aqui. Né? Então, nós precisamos fortalecer uma próxima geração, para que meninos e meninas vivam com equidade e respeito. Deixa eu só fazer uma provocação, então, já que nós estamos falando disso. Pergunto para todas aqui, né? A violência contra a mulher, ela pode ser considerada uma questão cultural? Sim, ela é uma questão cultural. A gente chama a violência contra a mulher de violência. E aí a gente começa a entender o que é o conceito de gênero, que é a construção do ser mulher e a construção do ser homem na sociedade. Né? Então, aquela famosa frase da Simone de Beauvoir, quem nasce mulher, torna-se mulher, né, que é tão criticada, que absurdo, e não sei o quê, é porque as pessoas não sabem o que está por trás dela. Né? Então, significa que quando a mulher está grávida de uma menina, ela vai fazer um quarto cor-de-rosa, e aquela menina vai ganhar a boneca, e vai ganhar a panelinha, e vai ganhar a vassourinha, e vai ganhar o fogãozinho, e vai aprender a ser mãe, a ser dona de casa. Né? E se a moça está grávida do menino, ela vai fazer o quarto azul, e esse menino vai ganhar o skate, vai ganhar a espada, né? Vai ganhar a arminha, e são objetos que a gente brinca do lado de fora. Né? A bola brinca do lado de fora. Toda mãe fala, não joga a bola dentro de casa, skate não pode dentro de casa. E aí aquele menino vai para o espaço de fora, vai para o espaço da rua. E ele começa a entender que o espaço público é o espaço do domínio dele. E a menina, ao contrário, a menina precisa ser preservada. Né? E a gente vai ensinando, a gente vai falando, não fale palavrão, fecha as pernas, não se comporte assim. Isso não é bonito para uma menina falar, isso não é bonito para uma menina fazer. Né? E aí, quando o menino mostra agressividade, né, ele vai lá e bate no outro na escola, o pai fala, uau, você foi lá, você foi macho, meu filho, que bom que você fez isso. Então, há toda uma construção do que é ser mulher e do que é ser homem, que é esperado que a gente como que é esperado que a gente se comporte. Dentro desse contexto aí, dessa construção, é a cultura que vai falar. Né? Como a gente está inserido na nossa cultura, na nossa história, né? O gênero é um conceito histórico, ele vai mudando. Se a gente olhar para as nossas, eu olhar para minha avó, por exemplo, que nasceu lá em 1920, né, a maneira como ela foi criada, e ela está viva até hoje, graças a Deus, né, e a maneira como ela foi criada e como ela pensa as relações sociais é muito diferente do que eu vejo, né? Então, para ela foi criada para ser uma esposa, ela fez uma escola para ser uma esposa, ela aprendeu a bordar, aprendeu a costurar, né, enquanto hoje a gente não tem, aliás, ainda vê essas bizarrices perdidas por aí, mas normalmente a gente não tem mais, né? Então a gente vê uma mudança de padrão, mas a gente ainda tem essa situação da casa ser responsabilidade da mulher. Então, só pensar assim, você chega lá na casa de uma pessoa e tá a louça suja, tá um caos, alguém aqui pensa, nossa, que marido desleixado que deixou a louça em cima da pia. Ou ainda, a criança está lá apavorando a outra no parquinho. Alguém aqui fala, cadê o pai dessa criança? A gente vai falar, cadê a mãe dessa criança? E aí a gente vai posicionando, a gente vai alocando, né, os homens e as mulheres nas suas posições. Então, ao homem pertence o ambiente do trabalho, o ambiente público, ele é que é o chefe da família, né, que traz o dinheiro para dentro de casa, e a mulher é subserviente, apaziguadora, aquela que tem que acalmar os ânimos alterados daquele cidadão que chegou revoltado do seu trabalho. Daí a gente entende por que é cultural e por que a gente pode chamar de violência contra a mulher de violência de gênero, porque ela estabelece-se nessa relação de desigualdade. E a gente olha, por exemplo, a história da Simone de Beauvoir, né? Era uma grande filósofa, extremamente conhecida, e ela era conhecida como a esposa de Sartre. Uhum. O marido estava filósofo, claro, Paul Sartre, grande filósofo, mas ela era conhecida como a esposa de Sartre. Né, menos sendo uma grande casal, sendo na pele, para sentir na pele essa ideia. Né? É quase despersonalizar essa mulher, né? Tirar as características dela, e aí nessa fala se atribui o quê? O marido, né? Ela é esposa de alguém. E enquanto a gente debatia, uma coisa que ficou me rondando também é sobre a educação dos meninos, né?
é muito comum também em roda de debate, quando a gente entra nessa questão, tá, mas e como é educar o filho para não ser machista, né? Tem uma parte da geração aí que já foi educada no machismo. Eu já ouvi afirmações assim, mas nós mulheres educamos eles. Então, se eles são machistas, a culpa é nossa. Então, até onde vai essa cultura que faz a mulher se culpabilizar em todos os sentidos, até mesmo na criação de um filho, né? Até nos casos de abuso, eu atendo muitos. Nos últimos 7 meses, eu atendi 14 casos de pedofilia intrafamiliar. Em quase todos, se vocês vão olhar os comentários, aonde é que estava essa mãe que não cuidou desse filho? Não se fala do abusador, fala da mãe. Né? Então, os antigos diziam que uma mulher menstruada não podia ir numa numa plantação de cebola, porque a cebola ia ficar com piolho. Quer dizer, se a gente é culpada pelo piolho da cebola, né? Olha, a gente desanda a maionese. Não é verdade, meninas? A gente desanda a maionese. Piolho na cebola. Então, a gente viu recentemente, nesse Big Brother aí também, o que fizeram, um massacre que fizeram com uma mulher porque ela se apaixonou. E ela foi a culpada para a sociedade, em peso, como se fosse ela a culpada. Porque ela amou demais, e ele não, de menos, quer dizer, e o machismo, daí teve uma outra, né, o machismo prevaleceu, a homofobia prevaleceu, e a mulher, né, a culpada do relacionamento não ter dado certo. Ela é sempre culpada, né? Quem diz, a Eva pode dizer muito bem, né? A Pandora também, né? Ela sempre são as culpadas das desgraças humanas, né? E continuando aqui o nosso bloco, nós pegamos uma notícia, né, que saiu no G1, inclusive nesse mês, né? Olha só, é o mês que a gente comemora, né, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, e logo no início do mês já saiu essa notícia de que várias mulheres denunciaram, né, casos de assédio de um governador nos Estados Unidos. O caso ele foi bastante chocante, né, e o mais chocante, assim, como é que eu posso dizer, surpreendente disso tudo, é que um prefeito lá de uma das cidades, ele afirmou que o pedido de desculpas do governador não faz sentido, por se tratar de uma situação grave, porque a maneira como esse governador colocou isso, foi como se fosse assim, não, era só uma brincadeira, não fiz nada de mal, né? E aí vem o nosso questionamento, né? É comum que esses abusadores ou assediadores, né, principalmente figuras públicas, abordem o tema sempre como um mal-entendido. É muito comum que a gente veja, né, não só políticos, mas figuras públicas mesmo, que às vezes são denunciadas por questões de assédio, né, de violência, e muitas vezes eles agem como se não, mas foi tudo mal-entendido, né, não aconteceu nada, como se fosse até um exagero por parte das vítimas, né. E eu gostaria de ouvir de vocês, assim, o que vocês podem dizer em relação a isso, né, as psicólogas, principalmente, que atendem, né, pacientes, né, mulheres vítimas de estupro, de assédio. Existe esse exagero mesmo por parte das mulheres que buscam ajuda? Elas chegam abaladas fisicamente, psicologicamente, né, a gente sabe, mas existe esse exagero ou realmente é uma desculpa esfarrapada? Então, né? Essa fala, esse exagero que o pessoal fala, dá até um calor na gente por dentro. Não existe o exagero. Se a gente partir do princípio que o abuso, né? O que é o abuso? É você, sexual, no caso ali, né? Físico. É um contato físico com conotação sexual sem a permissão daquela mulher, contra a vontade daquela mulher. Algo que invada o espaço dela, algo que invada a intimidade dela, né? Então,
Não tem como a gente tratar isso como um exagero. A partir do momento em que eu delimito ali um espaço que você precisa de permissão, eu preciso te aceitar nessa relação, então se eu disser não, é o famoso não é não, né? Mas é como a gente estava falando, a gente se repete muito falando do machismo, porque ele está envolvido, né? O machismo, ele protege não, né? Mas ele beneficia quem? O homem, em detrimento da mulher. Então, um comportamento, vamos pensar assim, dentro de uma sociedade machista, em relação a um abusador, falando que, não foi nada demais, é um comportamento para se proteger, né? Um comportamento para deixar, não foi nada demais, foi só uma mão, foi só um abraço. Teve até um caso desse, inclusive, aqui no Brasil, né? Que um deputado, se não me engano, também foi acusado de assédio, porque ele chegou por trás, com as mãos na altura do seio, né, de uma mulher, sem o consentimento dela, ela nem estava vendo da onde que vinha aquela pessoa, e ainda que visse, não são comportamentos aceitos, então não é um exagero. Para complementar um pouquinho a resposta da Camila, é só a gente olhar para os dados, né, para a quantidade de denúncias que existem, para a quantidade de casos que existem, e mas a mulher é santa e só o homem que apronta, é só o homem, aí a gente vai ouvir isso, né, então as mulheres são todas santinhas, não fazem nada, né, ficam lá de vítima e os homens ficam aqui pagando pato. A gente ouve muito isso. Eu já vi casos em que as mulheres utilizaram isso existe, a gente não pode dizer que não, que todo mundo é santo, que as mulheres tentaram uma tentativa de utilizar a lei para prejudicar o homem que não queria que, né, a questão de guarda de filho, a gente vê essas coisas acontecendo. Mas, quando você acompanha, né, a gente tem bastante acompanhamento aí há bastante tempo já com a Vara de Violência de São José dos Pinhais, mesmo em clínica, em consultório, né, ou outros espaços em que a gente trabalha muito com esses casos, fica muito nítido, né, no discurso da mulher, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai fazer uma consulta, quando você vai fazer um atendimento com essa pessoa, o que é do campo da realidade, o que é aquilo que realmente aconteceu e daquilo que você percebe que, não, peraí, vamos pensar se realmente aconteceu essa situação. Então, assim, a que está lá, que denuncia e que vai atrás, pode ter certeza que aconteceu. Porque senão ela acaba desistindo, ela fala, não, realmente, né, acho que para mim eu vou me colocar numa situação aqui que não vai ser legal, né? Então, aqui está indo, que dá continuidade, que vai atrás, né, e que quer realmente a justiça, ela passou por essa situação. Eu também, não sei, e a gente se percebe sempre de fora o seguinte, tudo que tem a ver com a mulher, relacionado à mulher, tem sempre a ver com a sexualidade e com o corpo. Isso é muito nítido. Você quer xingar uma mulher ou falar alguma coisa, você sempre vai relacionar ela ao sexo, à sua sexualidade, ao seu corpo, de alguma forma. Né? Isso é muito presente. A gente ouve muito, xingamentos e aquela coisa toda. Como que isso pode mudar? Como que isso pode mudar em algum momento? Sempre pejorativo aquilo que se fala sobre uma mulher. Existe dados das mulheres que se utilizam, né? Eu tinha erguido a mão ali para falar sobre isso. É 4%, tá? É 4%. Então, e nós, 96%? E por conta de 4%, nós somos chamadas de mentirosas, né? Que a gente quis aquela situação. Eu não estou me vitimizando, mas, assim, normalmente as pessoas me chamam para debates para eu contar meus casos de superação, né? Então, assim, quando eu tive 12 anos, aos 12 anos eu sofri um estupro coletivo por 4 homens dentro da casa do patrão. Eu fui num programa de televisão, não vou dizer o nome e nem do artista, mas ele perguntou nesse programa, ele falou assim, Gorete, você tinha 12 anos, você sabia, você disse que ele fazia você entrar debaixo da mesa para olhar seu bumbum, limpar embaixo da mesa para olhar seu bumbum, você limpava os paninhos, né, com espermatozoide, eu nem sabia o que era espermatozoide. Ele só dizia um dia, eu vou fazer isso com você.
Mas eu não sabia nem o que era aquilo, eu tinha acabado de vir da roça, eu não sabia o que era aquilo. Ele falou, você se sentia desconfortável com ele? Você gostava ou você pensava que ia ser a patroa? Falou isso, né, em horário nacional, em rede nacional. E a minha resposta para ele, o tema lá era a cultura do estupro. Eu falei, você está reforçando o que é a cultura do estupro. É um artista muito famoso, não cito nomes, ele já me pediu perdão, já está tudo certo, né? Mas, assim, nós passamos por isso o tempo inteiro. Então, nós precisamos falar disso nas escolas mesmo. A educação que o homem e a mulher fazem, onde que nós temos que falar sobre isso? No curso de noivos, dentro da igreja, em todos os espaços. Porque se nós temos 68% das violências acontecendo dentro de ambiente religioso, vamos colocar isso, ou por cristãos, por cristãs, mulheres que vivem, onde é que nós temos que entrar falando de equidade, falando de liberdade, falando de respeito, falando de como é que que o casal vai educar os filhos, não é como é que a mãe vai educar, é nesses espaços. Nós temos que ir para os espaços da escola, nós temos que ir para a rua, nós temos que ir para o terreiro, nós temos que ir para todos os espaços. E que a nossa voz tem que ser, nós precisamos de vocês, homens. Eu tenho uma palestra que se chama Homens pela Paz. Eu faço essa palestra fiz dentro da construção civil, foi fantástico. A gente está atendendo 6 homens. Um deles disse para mim, eu ia matar minha mulher nesse final de semana. Eu estava pensando em como matar minha mulher nesse final de semana, porque eu tenho ciúme dela. Então, assim, ele está em tratamento conosco ainda. Vocês percebem, nós precisamos dos homens conosco, para a gente ter sanidade, para nos mantermos vivas. Nós precisamos tratar os agressores. Sem os homens, nós não vamos conseguir. Nós não vamos. Então, nós precisamos dos homens falando isso para outros homens, chamando atenção naquela situação de machismo, naquela fala, de homofobia, né, em tudo. Nós precisamos dos homens conosco, para mudar, porque são 88 anos, mais ou menos, que demora para mudar uma cultura, gente. Então, que sejam os filhos de vocês, os meus netos. E pegando esse gancho que a professora Gretchen está falando, a minha parte agora, essa outra provocação que eu gostaria de fazer, ela é bem, bem pertinente, né? Bom, segundo o site Jus Brasil, é bem comum que as mulheres não percebam a violência quando ela é psicológica ou verbal. Vocês já perceberam pacientes que descreviam situações de violência psicológica e não se davam conta? E a segunda pergunta, claro que já pode pegar um gancho nessa, como isso é tratado no consultório? Então, mais uma análise clínica aí, né? A gente tem pela lei, né, definido 5 tipos de violência, né? Violência psicológica, a violência sexual, a violência física, a violência moral e a patrimonial. Né? Então, mas qual que é a diferença de uma coisa para outra? Eu acho que isso é muito importante da gente esclarecer, né, para todo mundo que está ouvindo e saber que aquilo também é violência. Então, não é só a psicológica aí que não é percebida, mas a patrimonial, por exemplo, que fala muito pouco, até agora a gente citou alguma coisa ali. Por exemplo, existem muitos casos de mulher que trabalha fora, o marido fica em casa, né, e quando ela chega, quando ela recebe o salário, quem pega o salário e gerencia o salário é esse homem. Isso é uma violência patrimonial, porque ele está retirando dela o direito dela dispor sobre o seu dinheiro. É muito comum também da gente ver casos de homens que pegam os documentos das mulheres, né, que impedem que elas tenham acesso aos próprios documentos para que ela não saia para fazer um boletim de ocorrência, por exemplo. Isso acontece, isso é comum. Isso também é uma violência patrimonial. A violência moral, que é outra que é muito pouco falada, mas ela existe, ela, né, o que é
acontece é aquela que acontece no campo do social. Então, já tem de casos de relatos de mulheres que falavam assim para mim: meu marido me persegue no meu ambiente de trabalho, ele me humilha na frente dos meus colegas de trabalho. Isso, para mim, é algo muito, muito degradante. Eu sinto muita vergonha dessa situação. E isso, então, é uma violência moral que está acontecendo no campo da sociedade, né? Que está acontecendo no ambiente de trabalho dela, tá? As outras pessoas estão vendo aquilo acontecer. A violência psicológica é aquela da humilhação, é aquela dele dizer assim: você não serve para nada, você acha que se você sair dessa relação você vai conseguir alguém que te queira? Você tem 3 filhos, você acha que algum homem vai querer ficar com você? Você não serve para nada, você tá gorda, você tá feia, agora, entende? A violência psicológica, ela começa, ela vem nessas sutilezas, nesses ciúmes exagerados. Você não vai poder sair com uma roupa dessa, imagina, a mulher minha não sai com um decote desse, a mulher minha não usa unha vermelha, a mulher minha não sai com shorts desse, a mulher minha não sai com as amigas para fazer um happy hour. Isso é coisa, vai sair com as amigas vagabundas. A gente vê isso acontecer, né? Isso é banalizado, isso são comportamentos comuns, e as mulheres, no início dos relacionamentos, elas acham que, ele está me protegendo, ele está cuidando de mim, né? Então, ele tem ciúmes, mas é para o meu bem, né? Então, e aí, quando a gente percebe, e é muito comum ouvir isso, né? Esses dias eu estava fazendo a unha no salão, e a manicure fala assim para mim: eu comecei a sair com... Porque depois que a gente fala que é psicólogo, daí a gente começa a servir de escuta, né? Tudo bem, faz parte. Aí ela fala assim: eu comecei a sair com um sujeito, e primeiro dia que a gente saiu, ele olhou para mim e falou assim: nossa, mas você vai sair com essa roupa? Eu falei assim: vou, porque ele falou: você não acha que tá meio apertada essa roupa para você sair? Eu falei: eu achei meio estranho. Daí a gente foi para a pizzaria, e ele começou a olhar para mim com um olhar mais intenso, mais agressivo, e começou a apertar o meu braço. E eu percebi que era alguma coisa ruim acontecendo. O que você acha que eu devo fazer? Ela me pergunta. E ela estava começando a sair com o cara. Eu falei: quer saber bem de verdade o que você tem que fazer? Você tem que dar um pé na bunda dele e sair dessa relação antes que você se envolva numa relação. Porque a violência, ela não acontece do dia para a noite. Ela começa devagar e ela vai aumentando. Então, ela começa com essas questões psicológicas, ela começa com a violência emocional, até desencadear a violência física, ela demora um tempo, né? Até chegar lá mesmo no ato do soco, da facada, do vou tentar te matar, ela já acontece há muito tempo, né? Só que as pessoas não percebem. E aí há uma banalização, há uma não percepção que aquilo que acontece é violento. Tem algumas autoras que discorrem sobre isso, elas vão falar assim: tem uma pesquisa que foi feita no Brasil, da OMS, que envolveu 11 países. Essa pesquisa já tem um tempo, ela foi feita em 2005, e eles fizeram aqui, quem foi responsável aqui foi uma professora da USP de São Paulo, a Lida Schreber, e elas fizeram aqui na zona da Mata Pernambucana e na região de São Paulo. Elas entrevistaram mais de 2.000 mulheres, e ali você vê esse discurso muito claramente. Então, quando elas perguntavam espontaneamente para as mulheres: você já sofreu algum tipo de violência? Apenas 11% disseram que tinham sofrido algum tipo de violência. Depois que elas explicavam, né, no momento da entrevista, elas explicavam quais eram as violências e o que era violência psicológica, violência física e tal, e explicavam os tipos das violências, aí você sobe esse número para 34%. Então, assim, é muito claro que as pessoas não sabem o que é uma violência. E outra coisa que acontece, as mulheres que também vêm desse estudo, as mulheres não nominam os eventos que acontecem dentro de casa como eventos violentos. A violência é aquilo que acontece na rua. Então, há essa diferença. Então, o homem, o parceiro, o companheiro que agride dentro de casa, aquilo não é percebido como violência. É uma discussão da relação, e é diferente da violência percebida na rua, né, do estupro que acontece, por exemplo, na rua. Então, a gente tem, sim, essa falta de percepção do que é violência. Professora Camila, também teve alguma experiência, algum caso que você poderia falar para a gente? Tive, sim, vai mais ou menos nesse sentido sobre o que a Fernanda estava falando, de uma pesquisa, né? Eu desenvolvi uma pesquisa com colegas de faculdade sobre a violência contra a mulher, mas no ambiente acadêmico.
E esse foi um dos dados que mais chamou atenção, que a maioria respondia: não, eu nunca sofri violência no ambiente acadêmico. Mas quando você pedia para elas, né, para as universitárias pontuarem situações descritas ali, várias pontuaram violência moral, né, assédio sexual, também é um tipo de violência, enfim, entre outros. Então, a gente consegue ver que, seja no ambiente acadêmico dessa pesquisa ou no ambiente de casa, realmente é afetada essa percepção. E eu acredito também que a gente pode olhar, assim, um pouco para a história, né? Para quem é essa mulher, de onde ela veio, qual é a realidade que ela está inserida, né? Como ela se constituiu enquanto mulher, talvez até alguns dados de histórico de família mesmo vão ajudar a gente a conseguir entender um pouquinho, ver em qual pé que está essa percepção da pessoa, né? Porque é só a partir daí que a gente consegue dar um auxílio, dar um direcionamento para que ela consiga enxergar para além daquilo que foi a realidade dela até aquele momento, né? No caso da clínica. Aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né, da ideia do cultural, do tradicionalismo, né, muito forte em muitas regiões do Brasil, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Gorete ali, a gente estava conversando muito sobre isso, e claro, o que eu gostaria de perguntar é mais uma questão de experiência pessoal, na verdade, né? Eu queria perguntar assim, Gorete, quando existe aquela percepção de que aquela agressão psicológica ou agressão moral, ela está acontecendo, o que passa na cabeça da pessoa? Quando que ela acorda, né? Daquele momento que ela não percebia isso, não percebia essa violência moral, essa violência psicológica, até o momento que ela acorda. Como que acontece isso? Olha, muitas vêm falar comigo, assim, quando eu digo muitas, é diariamente. Ela já vem primeiro com uma desculpa, ele nunca me bateu, só que, né, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom vizinho, só que ele nunca me bateu. Né? Então, aí começa a conversar a respeito. Ela é chamada de pelancuda, ela é chamada de ridícula, ele não gosta ele manda ela calar a boca o tempo todo. E quando você vai colocando, demora muito. Você está perguntando qual é a percepção dela, né? Em momento. Normalmente é quando vêm os filhos. E o filho, ele se sente, muito dos casos, comigo pelo menos foi assim, né? Até quando, mãe, você vai permitir que faça isso com você? Ou uma amiga, ou a própria psicóloga, ou, enfim, mas demora, ela sente, ela sabe, ela está sofrendo, mas precisa de alguém, ela precisa ouvir, ela precisa que alguém fale isso para ela. É muito difícil uma mulher vir, né, uma mulher simples, uma mulher de periferia, né, enfim, do campo, que eu atuo muito no campo, dentro do governo do estado, trabalho com mulheres do campo, florestas, né, campos e florestas. Ela fala, assim, eu fui fazer um debate numa cidade do interior, também não vou citar o nome, porque todo mundo se conhece, né? E ela falou assim, a minha vida inteira eu ouvi que eu não valho nada. A minha vida inteira eu ouvi que eu sou vagabunda. A frase que mais doía em mim, por incrível que pareça também, é ser chamada de vagabunda. E ela falou, o que eu posso fazer? Nós só temos um sítio. Eu não posso deixar dele. Ele está na cadeira de rodas agora. Ele depende de mim. Mas ele diz todos os dias que eu não sirvo para nada. Então, assim, ela percebeu, conversando, quando eu fui fazer o debate numa igreja, né, num salão paroquial, ela percebeu que ela viveu violência há 53 anos. E que ela continuava vivendo. Né? Então, é muito difícil. Então, é por isso que eu volto a falar, é o nosso debate. Nós temos que levar a informação, a conscientização para esta mulher.
né? E é muito difícil você admitir que você está vivendo aquilo, porque você tem uma dependência emocional também. E a mulher que está em situação de violência, ela tem muitos eu te amo logo depois, né? Muitas cenas de amor por semana ou por mês, né? São muitas luas de mel. E é uma constante. Vai chegar um dia, até a mulher se dá conta que ela está vivendo para o outro, né? Que ela é violentada o tempo inteiro, emocionalmente, moralmente, pode levar uma vida inteira. Por isso que nós temos que fazer esse papel. Agora eu fiquei curioso numa coisa. A professora Michele vai brigar comigo, vai puxar minha orelha depois, mas não tem problema. Porque eu acho que a curiosidade vale a pena. Agora a gente falou agora dos filhos, né? Os filhos, que é aquele que abre o olho e tal. Professora Fernanda, professora Camila, em clínica, vocês já perceberam, por exemplo, os meninos que nascem dessa violência, os meninos que depois se tornam pais, se tornam maridos, como que eles são, né, são maridos para suas esposas? Vocês já pegaram um caso desse? Não, eu ainda não tive a oportunidade de pegar um caso específico assim. Eu já tive Serão nossos filhos amanhã, né? Desculpe, pode falar. Não, eu já tive alguns relatos de... Eu tive um caso que eu atendia de um senhor, que já tinha 60, quase 60 anos. E ele veio para atendimento porque ele tinha se separado, enfim, enfim. E aí, no processo, né, isso não acontece só com ele, isso acontece com todos, ele percebe que na infância dele isso acontecia na casa dele. E ele reproduz isso. Então, a violência, ela é intrageracional. Ela passa de pai para filho. Ela passa de mãe para filha. Porque a minha mãe também apanhava. Porque minha avó também apanhava. Né? Meu pai me ensinou dentro de casa que bater é solução. E aí, quando a gente bate nas crianças, né, qual é a mensagem que a gente está passando? Que violência é solução. A violência contra a mulher acontece por uma pedagogização. Então, assim, eu bati nela porque ela queimou o meu jantar. Eu bati nela porque ela não fez aquilo adequadamente, ou porque ela se comportou errado. Então, eu bati para ela aprender a não fazer mais aquilo. É o mesmo discurso que a gente ouve dos pais com relação aos filhos. Eu bati naquela criança para ele aprender a não fazer aquilo. Então, para ela entender qual é o lugar dela, entender que eu aqui mando e o outro obedece. A gente ensina isso para as crianças quando a gente bate nas crianças, que violência é a solução. Então, é isso que ele vai reproduzir a vida inteira. E é isso que ela também vai reproduzir a vida inteira. Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente passa para as crianças, com aquilo que as crianças vivenciam, com aquilo que as crianças veem, porque é formador de personalidade. E a gente vai ter uma reprodução disso mais para frente, né? A não ser que essa pessoa tenha uma iluminação aí, ou passe por um processo terapêutico, ou passe por algum processo de, né, enfim, alguma escola que diga que não pode, né, e que fale, opa, peraí, isso acontece lá em casa, eu posso fazer diferente na minha casa, né? Então, a não ser que essa pessoa tenha essa possibilidade de insight, ela vai reproduzir aquilo que ela viu, e que ela viveu, e que ela aprendeu como é que faz para se relacionar. É o ciclo da violência, o ciclo repetitivo. É uma preocupação muito grande para mim. Né? O avô do meu ex-marido fez isso toda a vida dele dentro de casa. Dos 5 irmãos, ele é o que repetiu. E os meus 2 filhos. Né? Quem serão eles amanhã? Quem serão nossos filhos amanhã? Eu imagino que estejam ouvindo aqui muitos que estão vivendo isso dentro de casa. Ou que conhece alguém. Ou que tem uma amiga, ou que tem um amigo. Então, a necessidade de tratamento dos professores, de vocês pedagogos, né? Da atenção, porque
se diminuiu agora as denúncias contra, acho que vocês vão falar sobre isso, eu já estou me antecipando, diminuiu as denúncias de abuso porque as crianças não estão indo para a escola. E elas não indo para a escola, né, elas não estão contando, elas não estão mostrando na automutilação, né, ou naquele capuz na cabeça, né, aqueles que ficam escondidos, porque vocês reconhecem. Eu dou um curso de capacitação para professores e mestres, como identificar sinais de abuso. Eu fiz isso em Almirante Tamandaré e foi impressionante o que a gente encontrou lá. Sabe? E imagina se a gente precisava disso como política pública obrigatória. Sabe? Como identificar sinais de abuso, né? Como identificar sinais que aquele jovem que está ali rebelde, que está ali dando trabalho para vocês, está vivendo lá dentro da casa dele a violência. Né? Então, como tratar esses filhos, os sequelados, né? Qual é a sequela que ele vai ter no futuro? Então, esse é uma grande preocupação, e eu trabalho muito em cima disso, com política pública mesmo. Então, assim, vamos dar início agora ao nosso segundo bloco. Vimos em uma notícia, né, que foi divulgada no G1 de São Paulo, no dia 15 de fevereiro, e nessa notícia dizia que o maior número de casos de agressão contra as mulheres são pelos próprios parceiros. E isso teve um aumento com a pandemia, né, com o isolamento, o fato de estar o tempo todo ali com os seus parceiros, esse quadro ele aumentou bastante. Pensando nessa questão, fica a nossa dúvida aqui. O que leva o próprio parceiro a agredir a sua parceira? Porque até então é uma pessoa que ele se casou, que ele ama, né? Então, o que leva uma pessoa a cometer esse tipo de agressão? Qual a justificativa que vocês escutam, né, nos consultórios, ou mesmo a Goretti, que, né, em alguns momentos também faz esse trabalho, né? E além disso, existem distúrbios psicológicos que podem agravar essa situação? Posso começar? Aí eu passo para você. Como a Fernanda falou agora há pouco, né? A violência contra a mulher, uma violência de gênero, né? Então, o que leva esse homem a cometer essas agressões? É o fato da outra pessoa, que é a vítima, ser uma mulher, né? Então, as justificativas que nós ouvimos, né, que eu já escutei, foi o que a gente estava comentando agora. Queimou o jantar, ou eu tive um estresse no trabalho, ou você não faz nada direito, ou você deu bola para o vizinho, né, e por isso você não vai mais sair comprar o pão, né? Então, são inúmeros motivos que, na verdade, justificativas dadas, que, na verdade, elas acabam por encobrir o domínio que aquele homem tem sobre a mulher, né? Então, não tem um motivo, não tem um porquê. Nada do que ela faça ou deixe de fazer justifica esse ato violento, né? E é justamente nessas tentativas de justificar que o homem acaba culpabilizando a mulher também, né? Então, ela se sente culpada e ela fica procurando esse motivo, né? Ela se sente culpada, ela fica procurando esse motivo, essa motivação. Mas é o fato dela ser mulher e do domínio que o homem, né, pensa que pode exercer sobre a mulher. Eu acho engraçado, né, que hoje em dia se fala muito do estudo de gênero voltado para uma coisa ruim, né? Então, quando se fala de estudo de gênero, normalmente se imagina uma coisa totalmente ao contrário. O estudo de gênero hoje talvez seja uma dos estudos mais importantes para os jovens. Os jovens precisam entender o que é o estudo de gênero, o que é o gênero e como o gênero deve ser respeitado. Né? E não estou falando só no feminino, estou falando do masculino também. Vamos citar novamente a Simone de Beauvoir, né? Mas pensar dos dois lados, né? Dos outros gêneros que existem, não só dos dois. Mas acho que isso é muito importante. Você está falando dos estudos de gênero, né? Eu tenho uma disciplina no curso de psicologia que é Gênero, Sexualidade e Políticas Públicas, né? Que vai falar justamente disso.
Essa disciplina ela inicia em 2015, com a mudança de grade curricular que a gente teve, e aí surgiu uma janela, e eu falei, dá licença, eu quero essa janela para mim, me dê essa disciplina, eu vou agarrar a janela para mim, eu falei, essa é minha agora. E aí eu coloquei ela lá no 10º período, nessa pesquisa que a Camila citou ali, elas fizeram dentro dessa disciplina, então eles fazem pesquisas, eles produzem artigos, é muito legal. A gente produz bastante ciência ali. E aí, né, uma das coisas que eu deixo muito claro na disciplina é que quando a gente fala de gênero, automaticamente a gente está falando do homem também. Né? A mulher não existe sozinha ali, isolada no mundo. A gente precisa olhar para o outro lado também. Né? Então, tanto que eu falo muito nas minhas aulas da questão do machismo, da questão da uma crise de identidade masculina, que, ao meu ver, é um dos motivos que tem aumentado a violência. Né? Então, o homem perde espaço na sociedade, o homem perde aquele poder que ele tinha de exclusividade financeira, né? De ser o patrão da casa, o chefe da casa. A mulher começa a ter uma maior independência em vários sentidos, aí, maior formação, maior possibilidade de acesso a dinheiro, né, ao trabalho, enfim, e isso acaba tirando desse homem essa posição que antes ele ocupava de todo poderoso. Né? Então, a partir do momento que ele perde essa posição de poder, ele se perdeu. E esse se perder, aí há uma necessidade de uma reconstrução. Há uma necessidade aí de encaixar em com a chuva aqui também, de uma reconstrução de quem eu sou. Né? Então, nessa reconstrução, eu vejo que ele tenta resgatar aquele homem anterior que se perdeu lá atrás. Né? Então, aí a gente fala muito disso na disciplina também. Quem é o homem da atualidade? O que é ser homem hoje? Então, é necessário que a gente olhe tanto para o feminino quanto para o masculino. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Você falou que o curso ele com políticas públicas, violência, gênero e... Gênero, sexualidade e violência, políticas públicas. Como se encaixa a política pública nesse caso? Em todos os aspectos, né? A política pública ela é fundamental para funcionar a vida. Né? Então, eu brinco com os meus alunos, assim, eu tenho 2 disciplinas que eu trabalho com política, uma é prevenção e promoção em saúde, que também é de política pública, e a gênero e sexualidade. Política, o que é, né? Eu brinco com eles, política não é aqueles caras que ficam lá roubando nosso dinheiro, né? Que ficam lá achando maneira de ser corrupto, não é isso. Política são ações estratégicas que vão pensar no bem-estar da população. Né? Como é que eu vou criar uma ação para que aquela população ela se beneficie daquela ação. E não é porque o Estado é bonzinho, não, porque eles não são bonzinhos e querem todo mundo feliz. Não, eles querem as pessoas produtivas. Então, é preciso que as pessoas sejam saudáveis, que elas permaneçam produtivas para gerar renda para o Estado. Então, é uma via de mão dupla, e aí eu crio políticas públicas, estratégias de ação, para que eu possa aí lidar, enfim, com todas as situações que acontecem. Para eu saber as situações que acontecem, eu preciso criar indicadores, eu preciso de números, eu preciso de dados. E eu vou ter isso através de notificações, de fichas de notificação, de registro, de certificados, certidões de nascimento, de óbito, enfim. E aí eu pego esses números e identifico, opa, está acontecendo aqui um problema e eu preciso de uma estratégia para lidar com esse problema. Quando a gente fala da violência, a gente está falando disso. Né? A gente precisa notificar os casos. Notificação não é denúncia. Então, a gente tem a denúncia e a gente tem a notificação, são 2 coisas diferentes. Notificação serve para a gente ter dados, para a gente olhar quantos casos que existem de violência, quanto que tá, como é que está, se está funcionando, se não está funcionando a lei, se tem efetividade, se não tem efetividade, e o que a gente pode criar em cima daquilo. E o que a gente pode criar em cima daquilo são essas políticas. Né? A Gorete está aí para explicar muito bem, porque ela está lá na prática, né, fazendo as políticas efetivamente. Né? Então, eu falo muito de política dentro de sala de aula, sim. A gente precisa... Dito nos meus debates que o melhor lugar para uma mulher estar é no orçamento público. Porque se ela está no orçamento público, ela vai poder estudar, ela vai poder... ela tem políticas de prevenção, ela tem política de conscientização, ela tem política de emprego, ela tem política de informação, principalmente. Sim. Então, se a mulher e por isso que nós temos que denunciar que nós somos números. Nós somos números. Nós precisamos virar números de novo, né? Para que isso seja levado em conta, como a Fernanda falou, para que se crie políticas públicas. Então,
quanto mais, nós sabemos que a cada 4 segundos uma mulher faz uma denúncia. Isso chega a 12% da violência contra a mulher. Não chega a 12%. A cada dois dias, uma mulher é assassinada aqui no Paraná. Cada 2 dias. Né? Então, assim, nós somos o 3º lugar que mais tem violência contra a mulher. Paraná está em 3º lugar. Né? Então, nós como vamos mudar isso? Escrevendo um projeto de leis. Atuando como advocacy, como lobby. Lá em Brasília, aqui na Assembleia, aqui na Prefeitura, aqui na Câmara, nós precisamos ser mulheres atuantes. Jovens, vocês aí, sejam atuantes. Sejam transformadores. Né? Nós precisamos disso. Uma nova geração. Uma nova geração que entenda isso fortemente, né? Professoras, nós vamos abrir agora para as perguntas. Tem algumas perguntas ali no chat, por causa do nosso tempo já está esgotando. Eu não posso dizer que aquela criança que viu o pai agredir obrigatoriamente vai fazer isso com uma mulher. É a mesma lógica da gente pensar, então o sujeito que vive no lar de um alcoolista vai ser alcoolista. Às vezes acontece ao contrário, né? Às vezes acontece o fato daquela criança ter vivenciado aquilo e ela se tornar teogeniza, né? E não querer aquilo. Eu não tenho como fazer uma relação de causa e efeito. Isso pode acontecer? Pode. Ele pode ter aprendido que isso é forma de relacionar? Pode. Mas eu não posso afirmar com certeza que isso vai acontecer ou não. A violência, ela não está relacionada ao álcool e a... Peraí, deixa eu reformular o que eu vou falar. A violência, ela não acontece por conta de uso de álcool e uso de drogas. Ela agrava por conta do uso de álcool e uso de drogas. Então, acho que é bem importante falar isso, porque não é justificativo, que tem vários casos de pessoas que não são usuárias de drogas, de pessoas que não usam álcool, que não são alcoolistas e que também sofrem violência. Então, eu posso ter o álcool e as drogas como um agravante, e isso acontece, né? Porque a gente vai olhar as denúncias que são feitas na delegacia, você pega final de semana, você tem um índice muito maior, porque aquele sujeito foi pro bar, foi beber com os amigos, foi pro futebol, ou bebeu e voltou e se tornou mais agressivo. Aquilo só potencializou ele realmente. Então, e nem são todos os homens que bebem e que usam drogas que vão bater em uma mulher. Tem onde denunciar, sim, né? Não precisa ser necessariamente a mulher, pode ser um vizinho, pode ser o síndico, pode ser um filho, um irmão, um amigo. 180, 181, 153, 156, enfim. Ministério Público, Casa da Mulher Brasileira, ONG Todas Marias, ou, enfim, né? São vários os canais. Casa da Mulher Brasileira é só para quem é de Curitiba. Nas unidades de saúde, para a vizinha, para o amigo, para a colega. Uhum. A farmácia também tem aquele X com batom, né, que você pode chegar numa farmácia, você também pode denunciar, ou ainda pedindo pizza, né, você pode falar, né, também pedindo pizza também, agora já existe. São algumas formas que tem de denunciar a violência. De denúncia, eu acho que isso é muito importante. Eles agora na pandemia, né, por conta da falta de acesso, da falta da liberdade das pessoas de poder ir e vir, a violência aumenta, a gente sabe disso, né, que a gente tem um aumento muito grande, e o aplicativo do Magazine Luiza criou um botão de denúncia. Né? Então, existem alguns aplicativos que você baixa no celular, então assim, estou lá fazendo compra. O que acontece, né, essa mulher é muito vigiada o tempo todo. Então, é uma das estratégias que as empresas encontraram. E o aplicativo do Magazine Luiza criou um botão denúncia. Né? E agora, até olhando aqui, com a pandemia, o uso do botão da denúncia aumentou 400%.
uma reportagem que eu acabei de ver aqui. Né? Então, existe essa forma também de pedir ajuda. Né? A gente não pode deixar de informar, eu acho que isso é bastante importante. E o triste de tudo isso é a quantidade de canais que uma mulher precisa para denunciar o abuso. Isso. Uma coisa que eu faço, só para complementar aqui, uma coisa que eu faço muito com as mulheres quando eu atendo, quando eu trabalho com elas, é que planejar com elas uma rota de fuga. Então, quando existe uma situação, né, de agravamento, eu peço para que elas elejam uma pessoa de confiança, seja uma mãe, seja uma amiga, seja um parente próximo, seja alguém que elas possam confiar. Que elas deixem na casa dessa pessoa uma mala, uma muda de roupas, uma cópia de documento, um pouco de dinheiro, isso dela, dos filhos, né? Porque se acontecer alguma situação, né, de emergência na casa, ela não vai ter tempo de pegar as coisas dela. E é uma das maneiras que ela consegue de sobreviver, de conseguir sair viva dessa situação. Ela consegue sair correndo, ela sabe para onde ir e ela vai ter acesso às coisas delas. Né? Então, eu trabalho muito com essa questão da rota de fuga. Eu acho que isso é bastante importante também, né? De você eleger um vizinho que seja mais próximo, mais fácil, né, de acesso, que você tenha uma relação, e deixa ali, fala, vou deixar essa mochila aí na tua casa, se precisar eu passo aí para pegar, tá? E aí a pessoa tem como se proteger nesse momento. Destinada diretamente para isso, não. Infelizmente, não tem. São aqueles programas, claro, que são encaminhados, as mulheres são encaminhadas para o CREAS, né, ou para a Rua da Cidadania, onde tem o CRAS, o CREAS, enfim, para uma assistente social, para ela ver a necessidade dessa mulher, né, para ela entrar nos programas sociais que já existem, mas específico, porque ela vive a violência, não tem. Eu não conheço, mas que é uma excelente ideia para a gente escrever um projetinho, vamos escrever. A primeira questão que a gente pensa é no acolhimento, né? Enquanto amiga, enquanto colega, uma pessoa que você conhece, é o acolhimento sem o julgamento. Porque quando a mulher se encontra numa situação onde ela sofre abuso, uma das coisas que impede ela de falar é o medo do julgamento, né? Que é o que a gente debateu aqui. Apanha porque quer, tá nessa situação porque gosta, né? Então, acolher, não julgar, e vai depender também da relação que você tem com essa pessoa, né? E se essa pessoa já te contou alguma coisa, ou se você está percebendo, né? E achando brechas e achando aberturas, porque o discurso de uma mulher em situação de violência doméstica, ele não é explícito muitas vezes, né? Ele está nas entrelinhas, ele está numa frase que é mais sutil, num comportamento, numa mulher ou menina, né? Independente do clima, tá de gola alta, tá de manga comprida, tá se escondendo, tá escondendo roxos. Então, se é uma pessoa com quem você já tem intimidade, acolha, escute, sem julgamento, para que ela se sinta à vontade e aí você possa dar os próximos passos, né? Que é tentar investigar em que situação ela se encontra realmente, oferecer canais de apoio, de ajuda, mas nunca se omitir. Agora, se a gente está falando de uma situação que essa pessoa corre risco, né, de ser morta, corre risco de acontecer algo de um nível de gravidade maior, como a Gorete acabou de falar, você pode denunciar, né? Então, a denúncia ela não precisa partir da mulher que está sofrendo a agressão. Você não só pode, como deve, né, para não deixar que a situação tenha o pior desfecho possível. As psicólogas presentes me corrijam se eu estiver errada, mas é provável que a mulher, né, desenvolva algum tipo de doença, né, relacionada à saúde mental, uma depressão, coisas do gênero, e se isso não for tratado e se agravar, ela pode sim chegar ao ato do suicídio ou da tentativa de suicídio.
tudo aquilo que pode gerar um estresse muito grande, né, levar a pessoa ao seu esgotamento emocional no limite, com certeza vai, né, desencadear nisso, se não for tratado. Então, tudo sempre é importante a gente entender que tem tratamento, que se a mulher ela está passando por uma situação de abuso, é importante que ela busque ajuda, que ela busque auxílio diante disso. Se no caso aqui, violência moral, você quis dizer agressões verbais, né, xingamentos, calúnia, difamação, sim, né, então, assim, uma mulher, ela pode denunciar por violência verbal e psicológica, inclusive, né, Camila? Se a mulher, ela sofre com a violência psicológica, ela sofre uma pressão psicológica muito grande, ela também pode, sim, fazer a denúncia junto à Maria da Penha. A gente tem que se atentar, é isso mesmo, Michele, mas a gente tem que se atentar ali para o que caracteriza a violência doméstica, né? Porque dentro dessa lei vão ter os cinco tipos de violência que a Fernanda falou. Então, ela pode englobar a violência física, a psicológica, sexual, moral e patrimonial, né? Qualquer uma dessas cinco que a mulher sofra, né? Ela vai poder denunciar. E uma das preocupações que existem também é assim, né? Mas como eu vou provar a violência psicológica? Como eu vou provar a violência moral? Como que eu vou provar que o agressor pegou e escondeu meus documentos, né? Então, é uma preocupação que a gente sabe que surge nas mulheres, mas até, se alguém quiser complementar e auxiliar aí, isso não é julgado através de provas, sabe? Eu não preciso ir lá e fazer um exame de corpo de delito, até porque a violência sexual dentro do casamento, muitas vezes, ela é muito sutil, né? É a mulher falar que ela não quer, e o homem insistir mesmo assim, e ela ceder contra a vontade dela, né? Não precisa ter uma lesão física ali durante o ato, por exemplo. Eu tenho atendido pedagogas de algumas escolas, acho que 64 escolas eu atendo, mais ou menos, no Paraná, fora do Brasil, pelo Brasil. Precisa fazer esse tipo de debate com os alunos, né? Precisa fazer muito esse debate com os alunos. Você perguntou, algumas escolas não permitem que use calça rasgada. Mas aí isso não existe lei que proíba, a não ser que seja algo de cada escola, de escola para escola, né? Sim, com certeza. Eu acredito que seja, assim, até mesmo por uma questão de cuidado, porque, infelizmente, né, tem aquela coisa assim, a roupa, né, foi estuprada porque estava usando uma roupa muito curta, foi estuprada porque estava usando uma roupa muito justa, deu motivo, né? Tem muito disso. Agora entendi o que você quis dizer. Infelizmente, ainda nós somos, a sociedade, o preconceito é o tamanho da nossa saia, né? É porque ela estava usando um vestido curto, é por causa do shortinho, é por causa do biquinho e da bundinha que a menina faz na rede social, que muitas de vocês, eu acredito que façam isso, que isso está dando abertura para ser assediada, que isso dá abertura para ir para o banheiro atrás daquela menina, porque a gente tem alguns casos aqui em escolas de Curitiba mesmo, que aconteceu isso, ou do próprio professor, vamos falar do professor também, né, que também assedia a aluna por conta da roupa, como se a roupa fosse um motivo, né, uma desculpa para ser assediado, tanto pelo professor ou pelo aluno, enfim, tudo isso precisa ser tratado com conversas dentro de sala de aula, como essa iniciativa fantástica de vocês, esse canal de vocês é lindo,
toda a escola deveria ter um pulga atrás da orelha, né? Obrigada. Porque isso é uma pulga atrás da orelha mesmo. A gente precisa falar de homofobia, a gente precisa falar de racismo, a gente precisa falar de bullying, a gente precisa falar de suicídio, né? Eu tentei suicídio 4 vezes na minha juventude, pensei, né, em cometer depois de adulto também por conta da violência. Os casos que mais acontecem de suicídio ainda é o abuso intrafamiliar, depois a violência contra a mulher e depois a sexualidade, né, de não poder se identificar, né, gay, trans, enfim, todas essas questões. Então, a gente precisa falar, sim, de como é que o aluno está chamando o outro colega, né, a gente precisa falar de bullying, a gente precisa falar de assédio, até onde é bullying e quando começa a ser assédio. Então, é uma iniciativa que tem que partir de vocês pedagogos, de vocês diretores, de vocês, enfim, e trazer profissionais para falar sobre isso. Eu escrevi recentemente para o governo federal o Família na Escola, foi aprovado a nível federal, então está vindo aí, os alunos trazer os pais para ouvi-los. Como ouvi-los? Através de uma peça de teatro, através de um stand-up, através de uma peça de balé, falando sobre violência, e são eles que vão falar para os pais. Então, isso tudo precisa acontecer dentro, vocês precisam partir com isso, né? Isso que vocês estão fazendo aqui pode significar não sei quantas denúncias, e eu já estou me colocando à disposição para ser escuta, né? Eu sou escuta qualificada, eu estou me colocando nessa condição, e também de encaminhar, né, para a psicóloga, para o jurídico, para a delegacia da mulher, para o NUCRIA, né, por conta do abuso intrafamiliar, enfim, é a escola. A gente precisa de vocês. E sim, essa é o que caracteriza a situação de violência contra a mulher, essa culpabilização da mulher que sofre. Realmente, eu não lavei a casa direito, eu realmente não fiz isso, e ele tem razão, né? E ele me pediu desculpas, então eu sei que ele vai melhorar. Então, sim, a mulher se culpabiliza por isso que a gente precisa trabalhar com a clínica, quando a gente trabalha na violência, a gente trabalha com empoderamento, com reassumir as rédeas da sua própria vida. É isso que a gente faz na psicologia. Bem, gente, eu vou ter que ser o bruxo da história aqui agora, né? Eu vou ter que acabar lá nosso vídeo, né? Nosso debate. Gostaria de coração, agradecer a Camila, também agradecer a Fernanda, a Gorete, principalmente por causa das experiências. Sempre a experiência é aquilo que é a cerejinha do bolo de tudo. Eu sei que a sua vida não foi fácil, mas eu acho que tudo da vida é experiência. E tudo aquilo que a gente passa e que nós pudermos passar para uma outra pessoa, isso vai valer a pena demais para sempre. Gostaria muito também de agradecer aos alunos que montaram todo esse debate, todo esse bate-papo aqui do Pulga Atrás da Orelha. Agradeço de coração, vocês foram muito bem, parabéns, e vamos esperar a próxima, que vai ser excelente. Eu agradeço a presença. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, gostei muito, foi muito produtivo. Obrigada pelo convite, foi muito produtivo, muito bacana, espero ter podido contribuir um pouquinho aí, pelo menos. Alô, pessoal, você que chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva nos nossos canais, hein? Um abraço!